nome é Débora e a gente aqui vai falar um pouco sobre limite e continuidade. A gente vai utilizar dois exemplos, duas funções e a gente vai fazer uma comparação. Então, vamos considerar as duas funções a seguir. A gente tem a função de f de x, y igual a seno de x quadrado mais y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado. E a função g de x e y igual a x quadrado menos y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado. Então, essas duas funções, elas possuem problemas no seu domínio. Vejo que o valor de x igual a zero e y igual a zero para ambas as funções não é muito bem definido. Entretanto, quando x se aproxima de zero, apenas por uma substituição, não consegue saber se essas funções possuem valor. Então, quando a gente está diante de um problema como esse, que a gente quer determinar o valor de uma função, e através da substituição a gente não consegue obter, então é porque é o momento a gente utilizar o limite. E como que nós faremos isso? Vamos estudar inicialmente a função f de x e y igual a seno de x quadrado mais y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado. A gente vai fazer de uma maneira bem simples. A gente vai construir uma tabela e a gente vai atribuir valores para x e y próximos de zero, mas não igual a zero. Porque a gente já sabe que igual a zero, a gente tem um problema. Então, é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Veja que na coluna vertical, nós temos os valores de x. Então, o x está variando de menos 1 até 1. Então, a gente tem x igual a menos 1, menos 0,5, menos 0,2, 0, 0,2, 0,5 e 1. Enquanto na horizontal, a gente tem o valor de y, que também varia de menos 1 até 1, que é menos 1, menos 0,5, menos 0,2, 0, 0,2, 0,5 e 1. Observe que eu escolhi esses valores porque o nosso objetivo é ver o que acontece com a função f à medida que a gente vai se aproximando do valor de x e y igual a zero. Então, observe o seguinte, que à medida que a gente vai escolhendo valores de x, então vamos pegar, por exemplo, x igual a menos 0,2 e o y igual a menos 0,2. Então, observe que nesse momento, a nossa função ela vai ter o valor de 0,999. Por outro lado, se eu escolher o valor de y igual a 0,2 e o x ainda mantiver em menos 0,2, observe que a função também vai ter o valor de 0,99. E por que eu estou escolhendo esses valores? É porque são valores próximos de zero. Que lembre que o problema é quando você escolhe simultaneamente x e y igual a zero. Então, vamos ver y igual a zero e o x igual a menos 0,2. Ou 0,2, Então, nessa função, temos o valor de 1. Então, à medida que eu vou escolhendo valores próximos de zero, tanto para o y quanto para o x, nós verificamos que a função ela apresenta um comportamento em que seu valor vai para 1. Então, veja que todos os valores em torno de x e y igual a zero, então aqui seria para x igual a zero, y igual a zero, esse quadradinho. Então, todos os valores em torno dele vão se aproximando para 1. Isso quer dizer que o limite, se eu pudesse substituir todos os valores de x e y para zero e calcular, eu espero encontrar que o valor dessa função é igual a 1. E é exatamente isso que a gente obtém quando a gente gera o gráfico dessa função. Observe que essa região que está aqui em cima
Eu fiz de modo que não pegue o ponto, mas eu fiz do x igual a zero aí. X, y igual a zero. Então, deu igual a 1. Então, é uma função contínua bem definida. E também fiz do g do x e y, que é igual a x quadrado menos y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado. Então, aqui a gente fez basicamente a mesma ideia, atribuindo os valores para x e para y. E a gente observa o que acontece quando a gente se aproxima do ponto em questão. À medida em que eu escolho x igual a zero e vou aproximando o y para zero, quando y é igual a menos 1, a função vale menos 1. Quando y é igual a 0,5, a função vale menos 1. Menos 0,2 também. Observe que nessa direção a função ela tem um valor de menos 1. Por outro lado, se eu fixo agora um valor do y, então, por exemplo, eu pegar y igual a 0 e vou variando o x, que vou de menos 1 até 0, e de 1 até 0. Observe que nessa direção a função ela tem um comportamento diferente. Ela agora começa a valer 1. Então, o que significa? Dependendo de como eu faço a aproximação para o ponto que eu quero, o valor da função ela também vai ser diferente. Isso aqui é um indicativo para a gente que a função não é definida no ponto em questão. Isso é facilmente perceptível quando a gente analisa o gráfico da função. Veja que eu utilizei um gráfico que apresenta cores para a gente possa visualizar melhor. Então, quando eu fixo o valor de y e vou variando o x, aqui é o valor positivo, que dá 1. E por outro lado, a parte de baixo é quando eu fixo o valor de y e vou variando o x, que aqui no caso vai dar menos 1. Então, observe que dependendo da direção que a gente tomar, a função vai ter comportamentos diferentes. Mas eu vou voltar para essa função um pouco mais. Bom, vamos continuar. Em geral, quando a gente está falando de limites da função, existe uma notação que é utilizada, e para o caso de função de duas variáveis, a notação que a gente vai usar é essa. O limite de uma função de duas variáveis x e y, quando x e y tendem para o valor a e b, é igual a L. Então, essa é a leitura que a gente faz. Então, o que eu estou dizendo é que o valor de x está indo para A e o valor de y está indo para B. Essa é a leitura que a gente faz, tá bom? Então, essa notação ela serve para indicar os valores da função que se aproximam do número L à medida que o ponto x e y se aproximam do ponto A, B ao longo de qualquer caminho que esteja no domínio de F. Ou seja, é como eu escolho para aproximar, como eu fiz no exemplo anterior. Outras notações para o limite também são utilizadas. O limite de f de x e y igual a L, mas observe que agora aparece x indo para A e y indo para B. E a outra notação é falar que a função f tende para o valor L à medida que o ponto tende para o valor AB. Para a função de única variável, quando fazemos x e para outro valor, só existem duas direções possíveis de aproximação, que é fazer pela esquerda ou pela direita. Quando vocês puderam ver, já para as funções de duas variáveis, essa situação ela não é tão simples, porque existem infinitas maneiras de se chegar àquele ponto que eu estou estudando. No exemplo anterior, eu mantive o x e variei o y. No outro caso, eu mantive o y e variei o x, mas eu poderia ter feito os dois simultaneamente. Então, existem infinitas maneiras de fazer a aproximação do x e y até o ponto que eu quero, por uma quantidade infinita de direções, de qualquer maneira que eu desejar, tá? Então, a única condição é que o ponto que eu escolho tentar no domínio dessa função, que é exatamente isso que eu mostro isso para vocês. Então, veja que eu tenho um ponto indicado ali, e eu tenho pelo menos esses 4 caminhos para se chegar até esse ponto. Então, existe uma certa liberdade de como fazer isso.
Bem, portanto, se acharmos, nesse processo de calcular o limite de uma função de duas variáveis, se a gente consegue encontrar dois caminhos diferentes de aproximação, ao longo dos quais a função tenha limites diferentes, ou seja, se eu fizer pelo menos dois caminhos em que a resposta do meu limite não dá a mesma, então eu digo que o meu limite não existe, tá bom? Essa é uma definição muito importante que eu falo em seguida. Se o f de x e y tende para L1 quando os pontos x e y tendem a B ao longo de um certo caminho, e quando a mesma função tende para outro limite, e esses valores não são iguais, então a função não existe, que está descrita aí, de rosinha. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos mostrar que o limite dessa função não existe. Bem, a gente quer calcular o limite de x² menos y² sobre x² mais y² quando x vale para 0 e o y vale para 0 também. Então, aqui, basicamente, a gente tem que calcular dois limites. Então, o primeiro limite para o x e depois o outro limite para o y. Então, você pode ser levado a simplesmente substituir. Então, é como se eu estivesse calculando o limite do y indo para 0, do limite do x indo para 0, quando x² menos y², x² mais y². Então, quando eu fizer esse primeiro limite, eu vou encontrar que o limite de y indo para 0, então aqui eu vou substituir o x por 0, aí vai ficar menos y² sobre y². Isso daqui vai dar menos 1, que é o que a gente viu. Enquanto que, se eu fizer o limite agora na ordem inversa, se eu fizer primeiro para o y e depois para o x, então x indo para 0, do limite do y indo para 0, de x² menos y² sobre x² mais y². Então, isso aqui vai dar o limite de x indo para 0, de x² sobre x², que aqui vai dar 1. Então, observe que eu fiz o mesmo limite, mas eu fiz por caminhos diferentes, por ordem diferente, e encontrei respostas distintas, o que nos leva a crer que nesse exemplo em questão, o limite dessa função para o ponto 0, 0, ele não existe. E para que você possa compreender melhor o que significa essa escolha diferente, eu trouxe aqui um gráfico de matemática, né? Que eu construí para vocês visualizarem o que acontece. Então, esse gráfico que aparece em tela para vocês é exatamente o gráfico da função em questão. Então, a função x² menos y² dividido por x² mais y². Então, observe que à medida em que eu mexer os valores de x e y, quando eu aproximo, olha aqui o que acontece. Observe que tem uma bolinha verde que eu usei para indicar, espero que todos estejam enxergando. Essa bolinha verde, ela anda pelo ponto mais alto, que é quando o limite vai para 1, né? Então, eu estou variando o x. Nesse caso, à medida que o x vai se aproximando de 0, a função ela vai para menos 1. Ela vai para baixo. Agora, quando eu mexer aqui, a bolinha sobe, ó. Quando eu vou me aproximando de 0. Que é justamente quando eu vejo que o limite dá 1. É por isso que, dependendo de como eu escolho o valor de x e y, o limite dá diferente. Então, quando eu vou me aproximando para a origem, pelo eixo y, a função tem um valor, a bolinha vai lá para cima. E quando eu aproximo pelo eixo x, à medida que eu vou aproximando de 0 pelo eixo x, a bolinha vai lá para baixo. Então, isso é meio indicativo que o limite não existe. E essa função tem uma descontinuidade exatamente na origem. Tudo bem? Agora que a gente aprendeu como calcular o limite de uma função que não existe, vamos agora olhar o caso em que o limite existe. Então, como para uma função de uma única variável, o cálculo do limite de uma função de duas variáveis pode ser muito simplificado se a gente usar as propriedades dos limites. Então, as propriedades do limite podem ser facilmente estendidas para as funções de duas variáveis, como o limite da soma é a soma do limite, o produto, e assim por diante. Então, em particular, algumas equações são verdadeiras,
Então, quando tem uma função que só depende de x, o limite dessa função, como x, y dá um ponto, é só você calcular o limite por x. O mesmo por y, só que você vai usar o valor do y. E o caso é uma constante, continua sendo uma constante. E também vale o teorema do confronto para esse caso. Então, todas as propriedades que a gente já viu nas aulas de limite, em cálculo 1 lá também, também vale para a função de duas variáveis. Só lembrando que você tem que fazer primeiro para uma variável, depois para outra. Agora vamos falar um pouquinho sobre continuidade. Vamos lembrar que no cálculo de limite de funções contínuas, no caso do cálculo 1, essa ideia de continuidade é de certa forma até tranquila. Se a função não tem nenhum problema, não tinha nenhuma descontinuidade, então você fala que essa função é contínua. Então, essa ideia pode ser obtida por uma substituição direta, porque pela definição de uma função contínua, se uma função é contínua, o limite de uma função calculado pelo certo valor é exatamente igual ao valor de uma função, substituindo lá o x para aquele ponto. Então, funções contínuas de duas variáveis também são definidas pela propriedade da substituição direta. Então, coloquei a definição aí, ó, em rosinha. E, bom, o significado intuitivo de continuidade é se o ponto x, y varia de uma certa quantidade, o valor da função também vai mudar de uma pequena quantidade, tá? Isso quer dizer que a superfície que corresponde ao gráfico de uma função contínua não tem na sua imagem buracos ou rupturas, ou seja, não tem nenhuma quebra abrupta, como a gente viu no exemplo anterior. Então, usando as propriedades de limites, a gente pode ver soma, diferença, produto de funções contínuas que são contínuas no seu domínio. Então, a gente vai usar esse fato para dar exemplos de funções contínuas. Então, por exemplo, uma função polinomial de duas variáveis é uma função que pode ser escrita como a soma de termos na forma de C, onde C é uma constante, x elevado a m, y elevado a n, onde m e n são números positivos e não negativos. E a gente vê que, nesse caso, uma função racional é uma razão de polinômios. Então, por exemplo, a função de f de x, y igual a x à quarta mais 5x ao cubo, y quadrado, mais 6x vezes y à quarta, menos 7y mais 6 é um polinômio ao ponto que a função de g de x, y é escrita dessa forma. E é uma função racional, que é uma função de dois polinômios. Então, na primeira, ela é contínua, porque qualquer valor de x, y que você colocar não tem nenhuma restrição. Já por outro lado, a função de g de x, y, ela tem um probleminha quando você coloca o x, y igual a zero. Ela dá valores diferentes. Então, alguma coisa sobre zero. Então, tem uma descontinuidade nesse ponto. Vamos calcular agora o limite dessa função. Bom, observe que é uma função que não apresenta nenhum problema de valor. Eu posso colocar qualquer valor de x e y que não tem problema. Não tem nada de zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então, eu posso assumir que é uma função contínua. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar essa função e vou substituir o valor. Onde tiver o x, eu coloco 1, e onde tiver y, eu coloco 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado vezes 2 ao cubo menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Fazendo essa continha, que vai encontrar é que vai dar exatamente 11. Eu fiz direto porque esse é um caso de uma função contínua. Veja que não tem nenhum problema, não há nada que impeça eu substituir. Então, nesse caso, se eu for calcular o limite dessa função, basta eu pegar os valores que aparecem aqui e substituir no lugar do x e y corretamente.
O x vai para 1 e o y vai para 2. E a gente pode ver que essa função é contínua quando você gera o gráfico. Então, aqui é exatamente o gráfico dessa função, e o ponto vermelho que eu coloquei é o cálculo do limite dessa função. Então, à medida que eu calculo o valor dessa função para x, y indo para 1, 2, eu vejo que essa função vai ser exatamente igual a 11. Agora que a gente falou de limites, continuidades, como calcular o limite, tudo que a gente fez até aqui pode ser facilmente estendido para funções de 3 ou mais variáveis. Sempre lembrando que a partir de agora, com 3 ou mais variáveis, a gente não tem imagem de gráficos, porque não tem como desenhar, certo? A notação utilizada é a mesma, só que a gente vai adicionar agora a terceira variável, que no caso é o z. Então, tem aí o x, y e z indo para ABC. Ou seja, significa que os valores da função se aproximam do número L à medida que o ponto se aproxima do ponto ao longo de qualquer caminho da função. Então, a função vai ser dita contínua daquele ponto se o limite da função for exatamente igual à função calculada no ponto. Então, por exemplo, a função f de x, y e z igual a 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 é o que nós chamamos de uma função racional de 3 variáveis, que a gente tem um polinômio dividido ali, né? E, portanto, ela é contínua em todo ponto do R3. R3 é que você está pegando valores de x, y e z. Exceto naquela região onde x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 1. Porque se a soma das variáveis for igual a 1, aí a gente vai ter um problema. Então, em outras palavras, posso dizer que essa função é contínua em todos os valores do R3, exceto na esfera com centro na origem e raio 1, que é exatamente isso que eu mostro para vocês. Aqui eu estou trazendo a superfície de nível dessa função, que eu não posso construir gráfico, né? É como se eu pegasse a função, que é 4 variáveis, 3, o gráfico fosse de 4 dimensões e cortasse para 3. Veja que a esfera é vazada porque ela não está definida no raio igual a 1. E agora a gente chega no final da nossa aula. A gente aprendemos como calcular o limite da função de 2 e 3 variáveis. Aprendemos que é a função contínua, que é a função de quando eu calculo o limite dela no ponto é exatamente o valor calculado no ponto. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. E obrigada pela atenção.